Então, gente, boa noite. Eu sou a Carolina Roduí, trabalho com alimentação energética, sou cozinheira funcional e trabalho há um tempinho, né, com alimentação especial para pessoas que têm intolerância alimentar, alergias. E aí as minhas caminhadas me mudaram de ramo, né? E hoje eu trabalho com algumas coisas também, algumas técnicas ligadas à alimentação, mais especificamente a processos para cura com relação à utilização da alimentação. Então, como a gente pode potencializar a evolução com a alimentação, né? Para que a gente consiga realmente ter uma evolução na nossa vida espiritual, usando também esse mecanismo, né? A gente tem hoje uma frase, na realidade, que foi dita pelo Einstein, que eu amo, que é: a liberação do poder do átomo mudou tudo, exceto o nosso modo de pensar. A solução para esse problema reside no coração da humanidade. E isso é um fato, né? Se tudo no universo é feito por energia, todas as energias estão misturadas em tudo, em todos os tipos de alimento, nas cadeiras, em todas as formas de matéria, né? A gente é uma forma de matéria. E o que é a matéria? Pensando no ponto de vista atômico, né? O átomo é a menor partícula que o homem conseguiu observar até hoje com relação à matéria física, né? Esse núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, como a gente aprendeu nesse modelo do Rutherford Bohr, ele tem uma pequena parcela somente física, né? A grande massa dele é elétrica, através da camada de elétrons. Uma microparcela física se corresponde a menos de 1%. 99,9% é eletricidade. E o que muda? O que muda uma partícula da outra é esse modelo aqui, né, bem científico, que diz o seguinte: que a gente tem duas moléculas, dois átomos, né? Para fazer uma molécula, a gente pode ter uma junção, né, desses dois átomos para formar essa molécula. Se ele tiver carga negativa, vão formar duas novas moléculas diferentes, ou vai formar uma nova substância se for carga positiva. Isso é uma coisa bem científica, tá? Mas é só para vocês terem uma amplitude com relação a tudo que acontece no nosso microcorpo, né? Porque a gente observa só o macro, né? O que está acontecendo. Eu não estou bem hoje, estou com uma dor de estômago. Mas a gente acaba não observando as micropartículas de tudo que existe. E isso faz muita interferência no nosso corpo físico, sim. Porque a gente tem um campo que faz tudo isso acontecer. Quanto maior é a densidade dessa molécula, ela tem menos camadas de elétrons. Então, vocês imaginem o seguinte: tem uma folha de papel e dois ímãs, uma de cada lado. Elas não vão se atrair, esse ímã não vai se atrair um no outro de uma forma mais fácil? Sim, porque só uma pequena objeção ali para essa união, né? Porque ele vai ter essa camada. Mas se eu botar um livrão e botar um ímã de um lado do outro, não vai conectar. Isso acontece com a densidade do átomo, da molécula em si, né? Então, quanto maior a camada eletrônica desse átomo, mais difícil ele de se atrair por outro. Tá, mas não estou entendendo onde é que tu quer chegar com isso. Então, vamos lá. Imaginem que nós somos um átomo gigante. É mais ou menos isso, né? Então, vamos dizer que o nosso núcleo de prótons e nêutrons é o nosso corpinho, né? E as nossas camadas etéricas são o nosso campo energético. Quanto mais equilibrado energeticamente a gente está, quanto mais vibração positiva, quanto mais benevolência, maior é o nosso campo etérico. E isso vai fazer com que a gente, boa noite, a gente receba menos interferência do campo externo.
Então, se uma pessoa tiver com uma vibração muito ruim, porque ela fez as escolhas dela, tem o livre-arbítrio dela, essa pessoa vai interferir menos no meu campo se eu estiver muito bem energeticamente. Só que se eu estiver ruim energeticamente, também estiver triste, isso vai fazer com que a gente tenha uma potencialização energética para a queda. Então a gente vai acabar fazendo uma divisão energética e às vezes o outro pode estar pior do que eu e eu ainda posso ficar um pouquinho pior do que eu já estava. Né? Não pensando nessa forma, porque a energia é linda e é modular, né? A energia é livre. Existem formas que já tem mais de 100 anos de fazer todas essas lâmpadas lindas funcionarem sem um único fio, através dos modelos de Nikola Tesla. Não sei se vocês já ouviram falar de Nikola Tesla. Nikola Tesla é o pai da eletricidade, né? Então, tudo que vem de frequência, o Nikola Tesla testou, e ele é maravilhoso, né? Então, nesse ponto de vista, a gente pode pensar que a gente, sim, tem um campo elétrico. E esse campo elétrico faz com que toda a nossa vida funcione, que o nosso corpo físico funcione através das nossas pequenas sinapses do cérebro, através das pequenas partículas que são feitas a todo momento. Nós somos um infinito, cada um de nós é um universo energético e de células. Né? Então, por isso que é tão individual. Né? Hoje em dia, a medicina, ela trata todos nós como um todo, né? Como se todos nós fôssemos iguais, como se as nossas experiências não fossem diferentes. Existe um médico chamado Dr. Hammer, alemão, que ele fez um estudo, isso na década de 80, conhecido como a nova medicina germânica, que ele detectou que 96% de todas as doenças e de todos os desequilíbrios na pessoa vêm do campo emocional. Por que isso? Porque gera uma vibração no nosso cérebro, uma marca, e o nosso corpo quer se defender dessa marca. Então, como nós podemos mudar isso? Pensando no ponto de vista da energia, dentro de cada uma das nossas células tem uma fitinha de DNA. Né? Nesse DNA tem marcado lá todos os nossos processos celulares possíveis dentro dessa fitinha. E existe uma outra fitinha que copia aqueles dados. Só que se eu não estou vibrando bem, se eu tenho as minhas vitaminas no meu corpo desequilibradas, eu permito que essa vibração externa negativa penetre no meu corpo físico também. Existe uma barreira chamada barreira intermentes, que é estudado pelos médicos que estudam também aliados à física quântica, que ela é composta por cromo, cobalto, selênio e cobre. São 4 elementos. E no momento que a gente tem um desequilíbrio em qualquer uma delas, a gente permite, dessas vitaminas, né? A gente permite que essa vibração entre no nosso corpo físico. E é mais factível um problema de desequilíbrio físico mesmo, que pode acontecer mais fácil. Por quê? Isso acontece quando a gente tem um desequilíbrio atômico, né, um desequilíbrio da nossa célula, e essa cadeinha lá, que era para produzir uma célula do fígado, não produz a célula do fígado. Ela fica ou produz um tecido de má qualidade, vamos dizer assim, ou ele pode produzir uma outra célula, tipo uma célula do câncer, por exemplo. Porque a gente tem esse desequilíbrio energético nessa produção microcelular, né? Isso eu estou falando de uma forma muito abrangente. Se a gente for usar mesmo em termos biológicos, aí é muito mais complexo do que isso. Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, como a alimentação pode mudar uma pessoa? Pense no seguinte, se a gente come energia, qual é a energia que nós estamos nos alimentando? Qual é a energia que a gente pode usar para nos curar? 96% das doenças são do cunho psicológico, emocional. 3% está aqui. E 1% está na genética. Só 1% é genética.
Hereditariedade genética é 1%. A pessoa fala, porque minha mãe tem diabetes, então eu vou ter diabetes. Isso é mito. Só que o que acontece? Às vezes a gente não tem capacidade de se curar sozinho do emocional. E a gente precisa usar isso aqui para nos ajudar a limpar o nosso corpo. Porque a gente precisa limpar essa vibração lá. Né? Então, a alimentação, a gente pode pensar numa árvore, né? Como é que funciona uma planta qualquer? É uma semente na terra, então ela absorve os minerais da terra, ela absorve a água, absorve o ar, o CO2, e através do fogo, elemento fogo, do sol, ela faz o processo de fotossíntese. Nós temos os elementos todos envolvidos nesse processo. Né? Então, no momento que a gente fala em 5 elementos, né, como se trata nas medicinas ancestrais, da Ayurveda, da medicina chinesa, né, até propriamente na medicina indígena, tem muita coisa que tem relação com essa teoria, nós estamos lidando com esses campos energéticos também nos alimentos. Então, imagina a quantidade de energia que existe numa laranja, que ela pegou um monte de energia do sol, que ela teve absorção. Então, ela tem um poder energético muito grande. É uma das frutas que mais tem poder energético, é a laranja. Porque ela tem essa amplitude, ela demora para ficar pronta e ela tem essa energia do sol absorvida dentro da fruta. Como praticamente todas as frutas. Tem frutas que têm ciclos de amadurecimento maiores. Então, elas ficam expostas ao sol por menos tempo, né? Então, a alimentação basicamente inicia aqui. Água. A maioria das pessoas toma água quando sente sede. Só que isso é um erro. Porque pensem, numa pessoa como eu, 60 quilos. 40 quilos é água. Então, no momento que eu tenho um peso corporal muito grande de um elemento, eu preciso ter qualidade na minha água. E a água que a gente tem normalmente, ela tem uma qualidade boa, essa água tratada? Ela não tem vitalidade mais. Então, o ideal é que a gente consuma água de poço, para quem tem disponibilidade, ou água mineral, com pH alto. Eu sei que isso não é possível para todas as pessoas. Né? Existem técnicas que se usam para magnetizar a água. Existem vários vídeos na internet que falam sobre isso, para pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco menor. E a própria prece, como disse Masaru Emoto. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um cientista maravilhoso, japonês, e ele fez experiências com partículas de gelo com relação à água. Então, ele congelou a água de vários lugares e expôs essa água à música, à prece e a outras coisas, como Eu Te Odeio. Né? A água do rio Fujirama antes da prece e depois da prece. Sentimento de amor, a música Imagine do John Lennon. Sentimento de gratidão, sentimento de paz. A Quinta Sinfonia. Não, a Mozart, da Sinfonia de Mozart. Tem casos agora, faz pouco tempo que saiu, que teve um grupo de pessoas experimentalmente que estavam com câncer e que foram colocadas para escutar a Quinta Sinfonia de Beethoven e que as pessoas tiveram uma regressão do seu nível de câncer. Por que isso, gente? Porque a água vibra, a gente vibra, a água vibra. Nós temos 40, vamos dizer, no meu caso, 40 litros de água. 70% do nosso corpo é água. Então, se eu estou vibrando no bem, eu estou ajudando o meu corpo a se curar. Isso é uma coisa que a gente acaba não percebendo. Né? Então, a gente tem o poder na nossa mão. Quem nunca tomou água fluida ou água benta, que seja, sabe que a água muda o gosto. E muda mesmo, muda a molécula. A molécula fica mais leve, ajuda no processo celular.
Uma água com alto pH, por exemplo, por que tem que ser uma água com alto pH? Ela tem oxigênio. O pH é o nível de oxigênio da água. Se a água tem mais oxigênio, ela facilita o meu processo circulatório. Muitas vezes a pessoa tem problema cardiovascular porque o sangue está denso. A pessoa não toma água ou tem outros problemas de saúde. E aí essa pressão do coração tem que ser muito forte para conseguir botar aquele sangue pesado para cima. Então, se a vida vem da oxigenação, a falta dela vem da acidificação. Pensando nesse ponto, a primeira coisa, quando o nosso corpo físico morre, pararam os batimentos, o nosso corpo começa a ficar ácido. Por quê? Para que os micro-organismos consumam esse corpo. E ele deixe de existir na fisicalidade, tanto o humano quanto os outros. Só que quando eu tenho um corpo ácido pela minha alimentação incorreta, eu tenho acidificação no meu corpo vivo. E aí eu tenho parasitas, eu tenho micro-organismos, eu tenho cândida de repetição, como várias meninas têm. Por quê? Porque o sangue está muito ácido. A acidificação faz com que os fungos, as bactérias e os parasitas se proliferem dentro do corpo vivo. Ah, quer dizer que eu estou sendo comido vivo? É. Feio, né? Mas é. Então, o que a gente pode melhorar? Né? Tendo uma alimentação mais equilibrada com relação aos elementos da natureza, de acordo com cada pessoa. Dieta da moda não existe. Acabou a dieta da moda. Dieta da moda é uma coisa que o fulano pode fazer e para mim pode ser péssimo, porque o problema que ele tem é diferente do meu. Pessoa estressada, quer ver a pessoa estressada ficar mais estressada ainda? Dia de muito calor, ou comer pimenta. A pessoa fica assim, ó, sem ter noção do que está fazendo. Por quê? Isso aumenta o fogo da pessoa digestivo. Comer pimenta aumenta o fogo digestivo. E a pessoa que já é fogo, a pessoa incendeia. Assim como eu estou com preguiça hoje, tem um biotipo, né? Que aquele biotipo geralmente são os grandões, né? Eu sou desse biotipo também, né? Que de manhã acorda assim, ai, olha lá, tá chovendo. E agora? Vai comer coisa picante de manhã para melhorar. Vai comer canela, vai comer cravo, para ativar o corpo, para ativar a mente, acordar, vamos embora, a vida tá aí, vamos viver, a gente escolheu estar aqui. Né? Então, tem a ver a comida com tudo a ver com a energia e como a gente está se sentindo. A gente tem que aprender a se observar. Os elementos, eles servem para isso. Todas as coisas físicas são compostas por eles. Todas. Né? Então, aí que está a diferença. No momento que a gente tem uma coisa, mais elemento terra, elemento água, elemento ar, elemento fogo. E a pirâmide aqui é o símbolo do meu trabalho, que é a pirâmide do éter, da espiritualidade e do espaço. Tem que ter espaço no meu corpo para fluir. Não tem que ter espaço? No meu estômago, para ele conseguir fazer os movimentinhos, eu não posso encher ele até a boca. Ele precisa de espaço para misturar as enzimas lá dentro. Porque senão, aí depois a pessoa fica passando mal. E quando é novinho, pode comer um trator, que não dá nada. Depois começa, opa, não tá legal aqui. O que tem de errado? Né? Então, isso vai mudando na medida que vai passando a vida da gente. As energias são mudadas, né? Então, nós mudamos muito os nossos ciclos nos anos que passaram. Antigamente, a gente dormia cedo, então se jantava cedo. O nosso corpo biológico, ele é de acordo com o corpo biológico da natureza, gente. A gente nasceu para comer até às 7 horas da noite. Por que isso? Demora 4 horas para finalizar o processo digestivo. 4 horas.
tá? Em torno de 3 a 4. Vamos dizer que sejam 3, tá? 10 horas da noite, estou dormindo, o meu corpo tem até às 6 da manhã para se limpar. Aí eu como às 10, 11, meia-noite, aí o meu corpo fica trabalhando, fazendo serão, e aí depois acordou cedo, e aí vem a conta para pagar, né? Que tá ruim, que não tem o quê. Porque a gente acaba fazendo coisas de acordo com o fluxo da modernidade, que nos dá essa luz todo esse tempo, né? Então, a gente desaprendeu o fluxo natural da vida com relação à natureza mesmo, porque nós somos parte da Terra, né? Então, pensando na alimentação como forma de energia. A alimentação deve seguir características do biotipo, né? Cada pessoa tem um desequilíbrio específico e pode ter coisas. Tem pessoas que comem e não engordam, tem pessoas que comem uma pasta de uva e demora 1 semana para digerir. Então, depende do biotipo de cada pessoa, tá? Todos os alimentos naturais têm mais, com baixo cozimento, têm mais energia. Por quê? Eles são mais alcalinos porque tem mais oxigênio. Tá? Então, portanto, auxiliam no nosso processo de rejuvenescimento celular. Ah, estou ficando enrugada. Vai comer mais verduras, frutas. Alimentação mais viva. Uma alimentação mais viva também tem os seus benefícios. Mas isso não exclui, a gente não está aqui para julgar e nem para mudar, de radicalizar as coisas. Cada um no seu momento. Mas comece a prestar atenção no alimento como uma parte de que vai fazer parte do seu ser aquele alimento. Pense só assim, esse alimento me ama? O pacote de Ruffles é bom, né? Eu gosto. Mas é bom? Não é bom? Não é gostoso? É. Mas vai fazer bem pro meu corpo? Neca. Não vai. E pode cobrar cedo ou tarde. No meu caso, cobrou cedo. Eu tive problemas sérios de saúde. Ninguém descobria o que eu tinha. E eu tinha alergia à comida. 32 alimentos, para ser mais exata. Eu tinha dormência nas mãos e nos pés. Eu dormia, parecia que eu não tinha dormido. Passava mal. E eu tinha intolerância alimentar. Por quê? Eu grávida, trabalho aqui, saía para um cliente 2 da tarde, barrigão, passava no drive-thru do McDonald's e ia comendo, falando no celular, tudo junto. E aí a vida cobra. Em algum momento cobra. Né? Então, agora eu tô com calor. Então, os alimentos processados, farináceos, açúcar refinado, bebida alcoólica são mais ácidos. Aumenta a acidificação do corpo. Então, aumenta o processo de envelhecimento celular. Isso aqui é uma coisa que todo mundo já sabe. Só que a gente tem que parar para analisar isso de outra forma. Que essa energia vai fazer parte do meu corpo. Então, a energia daquele alimento, daquele animal, daquela planta, que foi feita em toda a cadeia evolutiva dele, vai fazer parte também do meu corpo. Né? Então, a gente tem que observar esse tipo de energia. Isso é observação mesmo. Se observar quando for comer. Como eu estou me sentindo, como está meu corpo hoje. Ah, faz 2 dias que eu não vou no banheiro. Gente, quer saber a saúde de uma pessoa? Pergunta sobre o cocô. Como é o seu cocô? Você olhou o seu cocô hoje? É, mas é muito verdade. A gente acaba... Às vezes a pessoa não olha, a pessoa sai, fecha a tampa e manda embora, nem quer saber como é. Mas é verdade, é uma coisa meio... Ai, meu Deus, vou falar de cocô. Mas é verdade, faz parte do físico. Isso. E o certo dele é sair que nem, assim, não sujar o papel. Aí tá bonito. Mas não doendo, né? Também não. Tem que ser assim, bananas sem sujar o papel. Daí tá legal. Você pode pensar,
meu intestino está bonito. Né? Porque isso faz parte, né, desse processo todo. A pessoa que tem muita diarreia ou diarreia e constipação está com problema de fogo digestivo. Um dia digere muito bem, que digeriu tanto que chegou a sair líquido lá no final. Outro dia digere tão mal que não sai nem por um decreto. E isso é fato. A gente tem que se observar e prestar atenção no nosso corpo e perguntar para o nosso corpo o que ele quer comer. E não pensar na mente rápida. Né? Isso não é fácil, não. É um processo de aprendizado, de autoaprendizado. Mas toda a nossa existência não é se conhecer, conhecer as nossas virtudes, conhecer o nosso corpo, conhecer o nosso interno, para depois a gente conseguir expor as nossas coisas para o externo. O processo de evolução da humanidade é esse. Cada um descobriu o seu próprio valor. A gente veio aqui para lembrar disso. Quais são os meus valores? O que eu sei fazer de melhor? O que eu aprendo com cada experiência? E a alimentação é a mesma coisa. Eu comecei a observar as minhas intolerâncias depois de um tempo, o que cada um daqueles alimentos fazia no meu corpo. Porque eu continuei fazendo o processo, não, hoje eu vou comer tal coisa, porque eu quero saber o que isso faz. Porque também tem isso, né, de te auto-experienciar, para tu entender o que está acontecendo ali. Por que essa experiência está acontecendo? E nada é por acaso. Hoje eu estou nesse caminho por causa dessas intolerâncias que eu tive. Senão eu não faria isso, né? E como acaso não existem, a gente vai mudando. Então, a gente pode pensar no processo de cura pela consciência alimentar, abençoando o alimento, porque a gente sabe que todas as partículas são feitas de água, então no momento que a gente abençoa o alimento, a gente também está limpando a energia da produção daquele alimento, desde a semente até ele chegar no meu prato, porque ele passou da semente, do fabricante da semente, depois ele passou pelo produtor que plantou, depois pela pessoa que cuidou, pela pessoa que colheu, pelo caminhoneiro que transportou, pelo mercado, pelo cara que recebeu no estoque, pelo cara que botou na gôndola. Olha quantas pessoas pegaram esse alimento. Às vezes a cadeia é muito maior. E tem a energia de todo mundo. Às vezes tu vai num restaurante, o restaurante tem a comida simples, mas aí tu sai assim, feliz. Por quê? O cozinheiro tá feliz. Tu come a felicidade do cozinheiro de fazer o que ele ama, de estar vendendo o produto que ele ama fazer. E às vezes pode ser um restaurante chiquérrimo, tu vai, às vezes aquela comida não cai legal, e tu não se dá conta do que é. E é o cozinheiro. Então a gente está sujeito a essa energia. Então tem que estar sempre olhando, né? Quando for para fazer alimento para sua família, tenha amorosidade ao fazer. Não faça na obrigação. Ai, que saco, esse guri quer mamadeira de novo. Né? Porque a gente está passando esse sentimento incontrolável isso. A gente não se dá conta. Né? Assim como a gente faz com tudo que a gente vibra. Então, a vibração positiva é um grande passo. E a carne, né, gente? Aí, assim, polêmica total, né? Eu digo uma coisa sobre a carne. Cada um no seu momento, no seu processo evolutivo. A gente está aqui para experienciar. A minha experiência pode ser totalmente diferente da tua. Eu posso comer carne e me sentir super bem comendo carne. E a carne me fazer feliz. Como tem muitas pessoas que são muito felizes comendo carne e são saudáveis. A carne, ela tem uma energia de densidade. Então, a carne, ela pode te dar esse poder. Às vezes acontece de a pessoa estar muito... Aconteceu já com amigos meus veganos, né? De estar assim... Meu Deus, eu não sei onde está a minha cabeça, eu estou perdido, não sei mais o que fazer. Já comeu? Ah, eu comi um monte. Eu falo, come batata, come mandioca. Por quê? Dá aterramento, gente, isso. Está na terra. Elemento, qual é o elemento predominante desse alimento? Elemento terra.
né? Mandioca alimenta a terra, ela vem com a terra grudada nela. Não tem essa energia de força de aterramento? Tem energia de força de aterramento. Então eu falo, vai comer mandioca, vê se melhora. A pessoa me liga depois de 2 dias, eu comi, não deu nada, eu ainda tô comendo. Então lamento, querido. Tenta comer um pedaço de carne e vê se não melhora. A pessoa come às vezes e resolve. Fica 1 mês bem. Então é uma coisa muito individual. Depende de cada experiência, depende de cada pessoa. Porque o alimento é uma fonte energética. Ponto. Ponto. Pode ser denso, pesado, que vai fazer mal para o teu corpo. Ou não. Depende de qual é o teu grau. Tem pessoas que são maravilhosas, por exemplo, seres lá budistas que estão lá fazendo vibração e mantras o tempo inteiro para o bem, que vivem de arroz. Só. Precisa de outra vitamina? Não. Porque eles sabem mudar a energia. A energia do bem deles é tão grande que comer arroz para eles é só para ter aquela energia de continuar funcionando os órgãos. Vocês conseguem captar isso? Então, o alimento ele pode sim nos proporcionar uma cura. Sim, claro que pode. Só que vai depender também dos nossos traumas, das nossas partes psicológicas lá, das nossas vivências. E quando a gente não está muito bem, a gente tem que caprichar aqui. Porque senão a gente abre a porta. Então, não estou bem, não estou me sentindo legal, estou deprimido, come coisas da natureza, vai te dar vai melhorar a tua energia. Pense no que dá para as crianças. Hoje em dia tem uma imensidão de criança com alergia. Quanta criança que tem hoje com alergia alimentar? Um monte de crianças. Por quê? Porque a energia desses alimentos não é compatível com a energia da nova era, gente. Eles já vieram com uma modulação energética alta. Eles não vão absorver toxinas e coisas da mesma forma que a gente, que viveu toda essa era da indústria. Eles vieram de um patamar energético elevado para continuar o que a gente está fazendo aqui. Então, é uma coisa muito além, né, só do ponto físico. Então, tem muito a ver com a parte da espiritualidade também, né, da evolução das crianças hoje. Muitos de nós não entendem porque as crianças hoje são rebeldes e eles são seres eles já sabem o que a gente está tentando ensinar para eles, e eles ficam assim, pensando, que perda de tempo. É só virar o botão e olhar por outra perspectiva. Às vezes é isso que falta para a gente em muitas situações. Então, outras formas de alimentação, né, gente? A pele. Passei um creme lindo lá, cheio de perfume e coisa, né? Cheirosinho. Se eu tô conseguindo absorver legal, tô me sentindo bem, tô me sentindo bela, linda e tô legal, ok, pode passar o creminho, não é nada. O que acontece? A pele é o nosso maior órgão. Não sabe que o maior órgão do corpo humano é a pele. Passei uma toxina feita de óleo mineral. O que é o óleo mineral, gente? É um derivado de petróleo. O que um ser vivo acontece se ele pegar no petróleo? Né? Uma ave, como a gente vê aí nos acidentes ecológicos. Morre, né? A molécula é parecida, ela é absorvida pela nossa pele. Então, a molécula ela é tão pequena quanto a molécula de um óleo vegetal, por exemplo. E a gente absorve. Só que quando a gente come isso, ele passa pelo tubo digestivo e muita coisa vai embora. Na pele, não vai embora. A pele comeu aquilo. E aí ficou aquela toxina lá no teu corpo. Aí vai fazer exame de biorressonância lá de metais tóxicos. Aí descobre que a pessoa tem, cromo, que tem não sei o quê. Tem um monte de coisa lá que não era para estar lá. Esses dias, como é que foi o metal que eu achei lá?
Era tungstênio, eu acho, era o nome. Uma coisa assim, ó, estrondosa o negócio. Não, tungstênio, eu acho, era o nome do negócio. E aí, da onde que veio isso? Aí dizia lá que era para usar para computação, não sei o quê, não sei o quê. E usado em desodorantes. Eu, ai, pois então, ali. Achei. O Rolon que o meu paciente lá usava, botou aquele metal lá para dentro. E ele tinha lá no corpo dele, lá vibrando, fazendo bagunça, o metalzinho lá, bem bonito. Depois a gente mandou ele embora, né? Mas tem como a gente fazer. Então, a pele, o corpo externo, né? E o corpo externo, enfim, essa parte corporal, né? Linda que a gente tem. Músicas e mantras. Música é vibração frequencial. Frequência. No momento que tem uma vibração, a gente não sente a vibração. Às vezes a vibração é tão alta que a gente não consegue quebrar um soprano, não consegue quebrar uma taça de cristal. Isso é vibração. A música é igual. Aí a gente escuta música de má qualidade ou que fala coisas que não são bacanas e a gente não se dá conta que o nosso subconsciente está guardando aquilo. O consciente está achando engraçado, mas o subconsciente está gravando lá. Porque, como é que é? Vamos dizer, a lua me traiu, né? Está dizendo lá que a lua traiu. E o subconsciente gravou aquela informação. Porque está gravado na frequência do teu corpo. Né? Então é uma coisa de tu parar para pensar um pouco nas coisas. E aí tu pensa, o funk e tal, né? Não sei o quê. Gente, cada música é uma música. E não tem essa que a batida é ruim. Batida não é ruim. O que é ruim é a letra. Porque o que acontece? Qualquer centro espiritualista, você já deve, algum de vocês deve ter ido alguma vez em centros talvez centro de Umbanda, ou talvez no centro, ou né, alguma medicina xamânica. Não se usa tambor, que tem grave. O grave ele tem uma vibração, sim, muito, muito poderosa. Também tem essa força. Então, o funk, que tem um tamborzão, não tem problema. O problema é a letra, entendeu? E a energia que está envolvida naquilo. Porque tudo tem energia envolvida, né? Meditação, que é o nosso momento diário. Todas as pessoas têm que ter pelo menos 10 minutos, gente. Quem não tem 10 minutos, perde 1 hora vendo o WhatsApp. Para 10 minutos e vai meditar para perguntar o que o teu ser quer de verdade. Guarde as suas perguntas, anote. Hoje eu não estou me sentindo bem, o que eu quero, não sei o que eu quero da minha vida, não sei qual o rumo. Anota isso. Vai meditar e pergunta. Os teus mentores todos estão na tua volta, loucos, para que você faça isso. Porque a gente só recebe intuição no momento que a gente consegue limpar o nosso campo e começa a vibrar bem. Aí os nossos mentores conseguem chegar na gente para nos dizer as coisas. E aí tu pensa, tive não tem um negócio e funcionou muito bem. Ou, ainda bem que eu não fui ontem, ainda bem que eu pensei, tive aquele estalo e ouvi, né, de não ir na festa do fulano ontem. Ontem deu o maior barraco. Às vezes é muito isso, é a intuição da gente nos dizendo. Olha que lindo. E é muito isso, a meditação. E o exercício físico moderado, né? Que uma caminhada, uma academia para quem gosta, né? Um exercício de yoga, uma caminhadinha todo dia, né? Para quem não pode fazer atividade física alta, vai ter todo o seu poder. Eu adoro isso, né? E eles têm uma energia muito legal. E assim, biorressonância magnética, não sei se vocês já ouviram falar, isso é uma das técnicas que eu uso no meu trabalho, que ela serve para medir a frequência dos órgãos e tecidos. Então, existe um aparelho que a gente coloca e mede órgãos e tecidos da pessoa, eu consigo medir a frequência que está o pâncreas, a frequência que está as células, eu consigo medir a frequência total do corpo da pessoa.
E aí ali aparece, às vezes, que a pessoa tem um desequilíbrio energético na entrada do duodeno, por exemplo. E a pessoa, às vezes a pessoa sabe, é verdade, eu tenho mesmo isso aí. O médico já me disse. Várias vezes acontece isso. Nem coluna, né? Vai medir, a pessoa mede e tal, tem uma frequência aqui nesse espaço, aqui bem perto da lombar. Eu tenho uma hernia de disco aí. Sempre aparece, gente. É impressionante. E aí, nisso, o que faz a biorressonância? Ela ajuda o órgão, aquela parte do corpo, eu coloco uma frequência vibracional naquilo para mudar esse parâmetro. Em vez de ele estar vibrando no ponto da doença, eu consigo ajudar ele a se equilibrar na saúde dele. E aí, às vezes, eu faço isso no pâncreas, e a pessoa tem limpeza, a pessoa diarreia, fica mal, tal. Porque daí ajuda o órgão a voltar, é que nem regular o motor, né? Porque a gente vai fazendo os processos também com a alimentação, mas a frequência do órgão é muito importante. E a gente não se dá conta que isso é energético também, né? Então é bem interessante. Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém? Funciona, né? Sem a gente também se cuidar. Tipo assim, Não. O que acontece é o seguinte, eu trabalho com uma terapia que se chama terapia integral. Eu uso técnica de Theta Healing, que é um tipo de limpeza de traumas e de crenças, para limpar o campo emocional da pessoa. E aí, através da biorressonância, depois eu trabalho os órgãos. E aí também trabalho a alimentação específica para ajudar a pessoa a ancorar aquela cura. Então, se a gente parar para pensar na osteoporose, o que é a osteoporose? Né? O osso fica leve, fica seco, fica frio, né? Essas são as características do osso de uma pessoa que tem osteoporose. Fica frágil. Né? Então, o que a gente precisa dar de alimento para esse osso? Preciso dar peso, preciso dar calor, preciso dar oleosidade, untuosidade. Então, através da gama enorme de alimentos e de ervas que nós temos, na nossa fitoterapia e nos condimentos, que é uma coisa muito poderosa, a gente pode estar trabalhando essa energia para que a pessoa consiga, mesmo às vezes comendo fora de casa, eu não tenho tempo de fazer uma comida específica. Mas aí a pessoa tem um tempero que a pessoa bota na comida e vai equilibrar a energia daquele alimento para ficar melhor a absorção dela. Então, porque a gente trabalha o ponto de vista energético da coisa, né? Porque eu consigo ajudar através da comida, pensando no elemento que aquela pessoa precisa para curar aquela doença. Então, é um pouco diferente, assim, né? Não é um trabalho de nutrição específico, né? Eu não sou nutricionista, sou cozinheira, sou terapeuta. Mas eu trabalho em conjunto com nutricionistas, trabalho em conjunto com médicos, né, que aceitam esse tipo de técnica e que é aceita no mundo inteiro, né? Toda a Europa usa, nos hospitais da Alemanha é usado nos hospitais da China, do Japão. Isso tudo é tecnologia e tá aí para a gente usar. Só que no Brasil a gente tem uma farmácia em cada esquina. Então, o que a gente faz? O dinheiro é maior do que a saúde das pessoas. Então, basta para a gente mudar esse parâmetro. A gente está aqui para isso. Para transformar as coisas de uma forma diferente. Não é? Todo mundo que está aqui quer fazer diferente. Então, é essa a energia das coisas, né?